Rapaz do céu, parece que não tá querendo acontecer esse podcast. Estamos tentando gravar aqui um tempinho e com problemas e sem problemas a gente vai fazer. Tô surpreendido, nós estamos ainda continuando aqui com esse podcast. Mas ao mesmo tempo tô surpreendendo a melhora dos nossos convidados. Um cara aqui que eu sou fã dele. Ele é um cara que sabe explicar o ponto de vista dele. Ele é um dos poucos que tem um argumento e uma compreensão desse argumento. E, sinceramente, estou um pouco nervoso dele estar aqui. Então, se eu errar, se eu ficar meio assim e tal, relaxa, gente. É porque ele é muito importante mesmo. Gaia, obrigado por estar aqui. E eu fiquei sabendo, eu te fiz uma pergunta agora e há pouco se tinha comido alguma coisa, experimentado nossa comida aqui em Primavera. No final você não comeu nada. Ainda não, eu acabei de chegar. O primeiro lugar que eles me trouxeram foi para participar do seu podcast aqui, do famoso Snapod com o Antônio. Então, depois que eu sair daqui que eu vou comer alguma coisa. Caramba. A importância, olha a relevância que tem esse podcast. Não tá tão famoso assim, não. Não, sei que tá famoso aqui. Eu chego aqui, não, pra você entrar aqui, você tem que ir primeiro no podcast do Antônio ali no Snapod. Falei, então vamos. Rapaz, achei que eu ia chegar e ia ter uma picanha aqui, uma carninha boa. Rapaz, a gente nem sabia que hora que você ia chegar. Cheguei primeiro dele que ele tava cortando cabelo. Tem cabimento negócio desse? Tem que ficar bonito, cheguei, o cara é bonitão. Na porta esperando que ele foi cortar o cabelo pra ficar bonitinho lá. O cara é bonitão, eu tenho que estar no nível, tenho que estar na panca. Mas brincadeiras à parte, Gaia, obrigado por estar aqui. As coisas são corridas mesmo, faz parte. E uma coisa que você tá aqui por um evento, aqui em Primavera. Sim. E esse evento tem uma visão diferente. Que eu acho que foi a primeira vez que a direita, pelo menos regionalmente, está se conectando numa parte de estudo. E é a primeira vez que isso acontece organizado e com consciência. O que vai ser esse evento? O que você preparou? Bom, esse evento se chama Levante Primaverense, está sendo organizado pelo Movimento Brasil Conservador aqui, de Primavera do Leste. O Movimento Brasil Conservador ele existe no Brasil inteiro, mas ele não é um movimento que tem como única função movimentações de rua, mobilizações, carros de som e essa coisa. Ele tenta fazer um processo a longo prazo de levante cultural, né? De levar a nossa cultura, de resgatar valores e princípios, que é o que a esquerda fez aos últimos 40 anos. Né? E a gente não percebeu. Uma habilidade enorme, né? Porque um dos defeitos que a esquerda colocou na direita foi que eles são desorganizados em várias formas. E eu percebo que agora que a direita está entendendo a engenharia, seria mais ou menos isso? Agora não só, a gente já entendeu, agora a gente está reagindo. Eu acho que o entendimento aconteceu uns 10 anos atrás, a gente percebeu que realmente eles estavam usando de institutos, instituições e nichos da nossa sociedade estratégicos para sequestrar culturalmente a população brasileira. A gente chama de subversão cultural. Então, como a gente estava falando, deu um probleminha técnico aqui, enfim, segue o barco. Aí não reclama não que tem edição, relaxa. Nós estamos falando sobre os autores que já vinham avisando a direita de uma certa forma. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, etc. Até no Brasil mesmo já tem alguns autores. Mas o que você acha que motivou a direita a se reagir de verdade? Porque uma coisa é ser filosófico, outra coisa é ter uma reação. Cara, eu acho que a gente teve camadas, né? Fases de reação. A primeira, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, acho que ele foi fundamental para traduzir exatamente qual era a estratégia que a esquerda estava usando aqui, só que... E de uma linguagem simples. E numa linguagem simples. Mas mesmo assim, nessa linguagem simples, ele não conseguiu alcançar uma parcela gigantesca da população. O que propulsionou, o que projetou, eu acho, essa percepção dessa estratégia da esquerda em sequestrar a cultura e os valores e princípios da nação brasileira foi o Bolsonaro. Não que o Bolsonaro seja um ávido leitor do Olavo de Carvalho, mas o Bolsonaro conseguia pegar o que estava naquela atmosfera, aquela sensação, e projetou isso, e a essência, e levou para todo mundo. Então, hoje, muitas pessoas que não leram Olavo de Carvalho, devido a essa ação dominó, entendem o que está acontecendo com o Brasil, porque isso foi passando de camadas em camadas. Né? E hoje o povo sabe. Olha que interessante, nós estamos num momento de despertar político e cultural de tal forma que as pessoas não sabem, por exemplo, quem são os jogadores da seleção brasileira. A maioria das pessoas não sabe qual é a novela das 9, das 8. Eu vou te falar que eu estava nessa percepção esses dias,
conversando, eu converso com todo um tipo de pessoas. Eu tava conversando até com ex-petistas. E num diálogo assim, legal e tal. E pessoas que era realmente firme. Eles não lembram mais qual que é a última novela. Como que foi o jogo da seleção. Não lembra. A maioria das pessoas mais não assiste liga. Globo. É A estranho. Globo... Ó, uma coisa interessante. Os mais famosos lacradores, né, do entretenimento hoje da esquerda estão cancelando seus shows porque ninguém está aparecendo. Teve agora Luísa Sonza, que cancelou. Pablo Vittar cancelou. Quem que é outra aí? Essas porqueiras que eu não lembro o nome. Teve mais uma não me pergunte porque eu não assisto TV. Pois é, esse pessoal anos, então... tiveram que seus shows cancelados porque ninguém compareceu, não teve venda de ingresso. Ou seja, o povo está acordando. Embora eles tentem enfiar a goela abaixo essa vulgaridade, a promiscuidade, o desrespeito à autoridade, à família, as pessoas estão querendo voltar. Existe uma percepção natural agora, orgânica que está acontecendo, as pessoas querendo voltar a certos valores e princípios. E eles estão revoltados com isso. Vamos pensar um pouco mais longe. Nossos irmãos. Milei, ele é um anarcocapitalista, correto? Sim. E ele tem umas estratégias totalmente diferentes. Umas estratégias que eu acompanhei, de certa forma, e até pessoas lá dentro, e conversei, não dentro da campanha, não tem tanta importância, nem relevância, mas pessoas da Argentina, moradores, pessoas que eu tinha contato. E eles falaram que teve uma coisa muito independente, que foi esse movimento que a gente teve desde 2013, 2014, mais ou menos, que foi aquele compartilhar no WhatsApp, em redes sociais privadas, não em redes sociais externas. Você acha que essa estratégia meio que do anarcocapitalismo e etc., dessa parte, pode ser uma estratégia que foi usada desde a campanha do Bolsonaro? O que aconteceu na Argentina agora? Eu acredito que seja uma replicação do que aconteceu aqui, mas não uma replicação pensada. Não foi nada... Foi muito do indivíduo natural. É porque essas ferramentas, elas deram a pessoas comuns a possibilidade de divulgarem o que elas pensam. Hoje um cara, sei lá, um idiota igual eu. Exatamente, um idiota igual você pode falar um trem aqui e ser escutado por milhões de pessoas. Um idiota igual eu pode virar um deputado federal. Nós somos idiotas. Na verdade, a voz do povo finalmente passou a existir. Nunca havia existido a voz do povo. A voz do povo, que o povo falava, nunca existiu. Eu acho que era muito filosófico, menos real. Era grupos de interesse, grupos de poder, a imprensa que dominava, militantes travestidos de professores de instituições de ensino, eles que determinavam qual a opinião do público, certo? Só que aí, quando veio a internet, começou a dar voz para todos, e você tem voz, todo mundo que tem um celular tem voz. Se você fala algo, e esse algo que você fala carrega uma vontade, uma verdade inerente, algo chocante, isso toma uma vida na internet que dura para sempre. Então, milhões de pessoas podem assistir você. Vou te dar um exemplo. Eu conheço um pouco dos bastidores políticos. Você chegou com um celular Zeco. Você não chegou com 3 fotógrafos, não. 2 videomakers e mais nada. Cara, isso é estranho, porque você é um cara que tem inúmeras visualizações, constantemente está em crescimento e etc. E você tá batendo... Você é um veículo de comunicação. Você tem essa noção? Eu lembro de um mês que o meu canal no YouTube teve mais visualizações que o canal da CNN no YouTube. Não, espera aí. Aí eu falei, nossa, agora eu lembro que a gente teve acho que 30 e tantas milhões de visualizações no canal do YouTube durante o mês. E o 30 milhões? Mais de 30 milhões. E o CNN tinha tido 32, uma coisa assim. Foi quando eu passei a CNN. Eu falei, cara, no meu quarto, num estúdio, com uma câmera, alcanço mais pessoas que uma empresa que gasta milhões por mês. Só a lente vale 50 mil reais daquela câmera que eles gravam. E é isso que eles odeiam, Antônio. É isso que deixa eles assim sem dormir à noite. Porque antes, eles manipulavam a opinião pública e determinavam o que a gente pensava. Hoje, uma pessoa pega um celular e alcança mais pessoas que eles. Com 50 mil câmeras, com câmeras de 2 milhões de reais, um prédio inteiro alugado, com investimento... Uma infraestrutura... 60 repórteres. Então, eles não conseguem aceitar. Como assim?
Nós é que devemos determinar o que o povo deve pensar, e não pessoas comuns que pegam o seu celular ou uma câmera em casa e começam a falar o que eles pensam. Então, a gente viu assim, a internet ela rompeu a estrutura de poder que existia até então e eles não estão sabendo lidar com isso. Aliás, a única forma que eles estão sabendo lidar com isso é nos calar. É calar a boca da população. Tá, mas assim, não pode acontecer um efeito ao contrário? Pensa comigo. Você me tirou minha rede social. Legal. Ok, você me tirou minha rede social. Nós temos aí um efeito Monark, por exemplo. Tem um efeito não sei quem lá que foi cancelado. Alan dos Santos. Tem números. Cara, mas isso aí é meio que... É quase aquela ícone mitológico. Corta uma cabeça, nasce duas. E fora que uma estratégia mais de bastidores e vai reaprendendo com a estratégia do inimigo. Não seria uma coisa muito semelhante? Não, as pessoas estão com medo. Né? Não é que estão saindo duas cabeças todas as vezes, não, porque o objetivo é colocar medo nas pessoas para que elas parem de falar o que elas pensam. Isso está tendo resultado. O povo brasileiro está com medo de falar o que pensa agora. Algo que está na nossa Constituição, uma garantia constitucional, hoje a gente não se sente protegido pela nossa Constituição. É uma ditadura que a gente está vivendo. Monark, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, uma juíza que teve que até que fugir do país. O Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino tiveram suas contas bancárias bloqueadas e o seu passaporte cancelado. Quando você cancela o passaporte de alguém, você está cancelando a cidadania dessa pessoa lá fora. Ela deixa de ser ela não é mais nada, ela não consegue fazer mais nada. Então, assim, o que eles estão fazendo está surtindo efeito. O que a gente deve fazer é não sucumbir ao medo, é continuar falando, é pedir para que as pessoas, se você abrir mão do seu direito de falar, acabou, não tem mais democracia, não tem mais motivo para brigar. Uma pergunta, você que está viajando em várias cidades, você está correndo o Brasil, pelo que eu percebo, acompanhando suas redes sociais e etc. Você está vendo um bastidor que quase ninguém está. Porque, por exemplo, vamos lá. Entrou a direita agora. O Bolsonaro conseguiu colocar o seu reflexo em vários. Tem o governador de São Paulo, o Tarcísio. Tem você. São um reflexo, querendo ou não, do movimento do Bolsonaro. Correto? Sim. E aí o que acontece? Vocês chegaram lá com esse reflexo e estão levando tal. Hoje nós vamos ter um outro reflexo que é as campanhas municipais. E assim, posso te garantir que as estratégias estão tendo que ser reestudadas da parte da esquerda. A parte da direita está tendo alguma estratégia, assim, mesmo que seja não uma estratégia pensada, porque eu acho que eu não acredito nessa estratégia única, mas assim, pessoas se posicionando, porque antes um empresário ele não queria sair como candidato. Não vou mexer essa lamaçar, essa porqueira. Cara, mas hoje eu tô vendo um reflexo lá no Paraná, lá em Goiás. Tá tendo isso também na sua percepção? Tá. Isso aí é verdade. As pessoas estão começando a perceber que não adianta mais gritar da arquibancada, que a gente tem que entrar no jogo, né? Tem que jogar. E se o time tá ruim, entra pra jogar. Não é só se o time tá ruim. Se as pessoas que você escalou pro time estão, na verdade, jogando contra a sua bandeira, contra a sua camisa e a favor do time oposto... É tipo o flamenguista jogando pro Vasco. É o tipo o flamenguista que se vendeu pra fazer gol contra... Entendeu? Pra deixar o atacante de lá passar. Eu tô achando que aconteceu isso com o Flamengo, cara. Que meu Flamengo tá perdendo um jogo idiota, cara. Existe a máfia do futebol. Tem a ONG do futebol. A ONG não, a CPI. Que o Flamengo não entraria num negócio desse. Mas de qualquer forma, assim, aí as pessoas estão entrando no jogo porque elas estão percebendo que aquelas pessoas que haviam sido escaladas para jogar são corruptas, não fazem nada, jogam contra a gente. Então, e é isso. Olha, para você ter uma ideia, nós temos hoje 50 a 60 deputados federais que eu tenho orgulho de falar que eu conheço. São pessoas assim que não têm conversa torta, que não adianta vir com um papo de comprar, de vender, de empurrar, de pressionar, que eles não vão titubear. Antes, há 20 anos atrás, tinham 2 ou 3. Sério? Nós saímos, era Bolsonaro, Enéas, aí tinha ali Marcos Feliciano, talvez, sim, eram 2 ou 3 que eram dessa forma. Hoje nós temos 60. Sabe quem gostava de ver, pelo menos ele falando na tribuna? Aquele que era estilista. O Clodovil. Cara, Clodovil era um cara sensacional. Eu adorava o Clodovil. Olha só, um gay
que era um cara, como é que fala? Ele sensato. Pró-família, sensato. Tá? Não, ele era sensato. Ele não deixava essa bandeira LGBT determinar como ele deveria pensar e como ele deveria agir. E é isso que nós, direita, procuramos, pessoas independentes. Você não pode agir de uma forma ou defender algo porque o seu grupo manda você fazer isso ou você vai ser cancelado. Você tem que defender algo porque você acredita. E o Clodovil era isso. Se ele acreditava em algo, ele defendia. Se ele não acreditava, ele não defendia. E aí ele apanhava mais do povo LGBT do que da direita. Inclusive, o Bolsonaro teve que sair em defesa dele uma vez no plenário. Todo mundo queria bater nele lá por alguma coisa que ele votou. E o Bolsonaro falou assim, não, ele é uma das pessoas mais corretas, mais honradas. Fã dele, cara. Sempre fui muito fã dele. E assim, vamos estender para um outro assunto, porque o seu tempo tá curto. Então já aconteceu problema demais aqui. Eu tô tomando o tempo dele, tá? Pelo menos o microfone não parou de funcionar mais. Era aquilo lá mesmo que você trocou aqui. Essa peça aqui, ó. Joga fora essa peça aqui. Não é fazendo propaganda contra, não, mas eu acho que era isso daqui o meu problema. Mas, enfim, depois a marca entra em contato comigo. Pelo menos pra processar. E eu vou falar pra ele, ó. Você não falou o nome da marca, mas eu não vou falar o nome da marca, não, tá? Não vou falar o nome da marca. Não vamos falar, não. Mas, assim, hoje você tem um projeto que é para parte de politização da escola. Como que funciona esse projeto? Não, pelo contrário, não é politização da escola, é familiarização da escola. O projeto se chama Nossos Filhos. Vamos lá, vamos começar. Eu não tenho filho, mas eu tenho um filho agora. Você tem sobrinho, tá, vamos lá. O problema aqui que a esquerda fez, o principal ponto, o campo de batalha que a gente perdeu e causou mais prejuízo para a população, para o mundo, foi a gente perdeu a nossa educação para a esquerda. A educação hoje ela é o ambiente qual onde... educação você está falando? A educação, o sistema educacional... Porque hoje você vai no mercado, a atendente lá não sabe fazer uma conta. Não, mas ela provavelmente sabe o que é ideologia de gênero e sabe que você é racista e que o mundo é machista opressor. É isso que eu estou falando. A esquerda sequestrou a educação e ao invés de instruir os nossos filhos de informações necessárias para serem cidadãos independentes, pessoas que possam agregar, que possam executar suas funções e que sejam excelentes profissionais, ela derreteu, ela deformou a mente dessas crianças e de gerações ela vem fazendo isso. E agora nós temos uma população que é analfabeto funcional, não sabe fazer cálculo básico de matemática, mas apoia a esquerda, ama Paulo Freire, ama Lula, faz o L, vai para manifestações, joga um coquetel molotov na polícia, pede fim da polícia militar, apoia a ideologia de gênero, legalização das drogas e do aborto, odeia a família. Defende os animais. Mas defende os animais. Isso daí eu tenho que lembrar. Pode matar uma vida, mas defende o gatinho. Defende o meio ambiente. Tá lá, pegando fogo aqui. O Pantanal tá pegando fogo, a Amazônia pegando fogo, batendo recorde. Gente, eu ia falar. Gente, eu moro no Mato Grosso, perto do Pantanal, entrando aqui um pouco mais pra cima, vocês pegarem aí de bicicleta, uns 20, 30 dias caminhando, pedalando, vocês vão encontrar a Amazônia. Vai lá ver. Mas enfim, continua. Aí, o que acontece? Eles sequestraram o sistema educacional, né? Nós perdemos 22 posições no PISA desde o ano 2000, 40% dos universitários... Escuta o que eu estou falando aqui. 40% dos universitários são analfabetos funcionais. Tá, Gustavo, mas por que você está falando isso? Porque ao mesmo tempo que eles não estão ensinando o que deveria, estão ensinando o que não se deveria ensinar. São os militantes travestidos de professores que usam sua autoridade dentro de sala de aula para sequestrar os nossos filhos. O projeto Nossos Filhos, ele faz com que os pais, as mães, as pessoas que realmente dariam suas vidas pelas crianças, possam interferir na educação dos seus filhos. Porque até então parece que a família foi excluída. Um pai e uma mãe não pode mais falar o que pode, o que não pode ser, o seu filho pode ou não pode ser exposto em sala de aula. Então, um exemplo. A gente começou em Goiânia, e aí uma professora em Goiânia começou a falar que, a polícia militar é responsável pela barbárie na sociedade. Preste atenção, professores estão nisso, que a polícia... Muita maconha na adolescência e na faculdade dele. A polícia militar é responsável pela barbárie. Drogas mata, tá? Drogas mata. E aí, um dos pais enviou para mim esse material, eu joguei na plataforma, e essa plataforma divulga entre os pais daquela região. Os pais foram até a escola, pediram uma reunião com o diretor da escola e esse professor foi demitido. E aí foi desse jeito. 5 professores foram demitidos em Goiânia porque eles têm uma começou a ensinar para crianças de 13 anos que elas têm que fazer sexo mesmo. Outra vai ensinar para as crianças que ser marginal é ser herói. Outro vai ensinar que a burguesia tem que morrer. Para crianças, os pais mobilizam através dessa plataforma e essa pessoa é demitida. O que aconteceu em Goiânia? Parou a doutrinação.
Como eles perceberam que agora existia um canal que causava mobilização dos pais e mães, dos vavós e tios, foi ao contrário, em vez de ser eles você ficaram com medo. incomodando eles, E eu não incomodo ninguém. vai ser os pais ir lá falar assim, por quê? Pode tirar esse professor, senão eu tiro meu filho da escola. Ah, então criou um efeito reverso. Eu não faço, eu nunca liguei pra nenhuma escola, nada. Só que os pais vão lá. E eu mobilizo os pais daquela região. Entendi. Então aí o que acontece? Eles fazem reunião hoje. É simples. Eles fazem reunião hoje e falam assim, galera, reunião dos professores. Não vai falar nada não que pode dar problema pra gente, que pode cair lá na mão daquele Gustavo Gaia, porque senão vocês sabem, né? Vai ser complicado. E chega muito material? Chega material todo dia. São dezenas de milhares de escolas que a gente catalogou. Caramba. Dezenas de milhares de escolas. Esses últimos meses... Isso é os pais que fazem? Não, eu. É o seguinte, os pais fazem a denúncia. Ah, os pais fazem a denúncia. Coloca lá vídeo, PDF, porque áudio. Também uma criança de 5 anos tem um iPhone. Tem um iPhone. Não só isso, os pais... Eu tento muito fazer um trabalho de conscientização para que os pais peguem os materiais de seus filhos e leiam, para que os pais conversem com seus filhos do que foi passado em sala de aula e façam busca ativa. Doutrinação, muita gente acha que doutrinação é o professor ficar falando assim, ó, Lula é bom, Bolsonaro é ruim. Não, não é. A doutrinação, e eu fui doutrinado quando eu tinha 15 anos, e eu sei o que é isso. Será aqueles caras chatos na época da doutrinação? Sua, como assim? Na escola? Não, porque eu falo o seguinte, eu tenho um ódio daquelas movimentação, porque para ganhar ponto, você tinha que sair, fazer um desfile e pegar umas faixas vermelhas do Sintep aqui. Aí, na minha época... Isso é doutrinação. Na minha época era o seguinte, ó, eu sempre fui ruim de matemática, e como que eu passava? Eu ia em 3 passeata, que a gente chamava de passeata aqui. E como era alto, eu ia com cartaz lá, né? E ganhava 10 pontos ali. Mas, moço, passava naquela... Fala assim, você apoia isso daí? Não apoio não, precisava de ponto pra passar. Tinha que esquerdar. Existe a gíria hoje, né? O pessoal tem que esquerdar. Use o que eles oferecem fazer com o outro, não tem muita coisa. Mas aí, a doutrinação não é essa coisa gritante de Lula é bom, Bolsonaro é ruim. Doutrinação começa mais ou menos assim, ó... Nós vivemos um mundo machista, opressor. Olha só essas estatísticas. Eles pegam números totalmente estuprados, eles estupram os números e falam, olha só o número de assassinatos, olha só os pobres, mulheres ganham menos. Só que é tudo mentira. E se você pega essas estatísticas e mostra a realidade, fica claro que é tudo uma mentira. Que não existe essa coisa de machismo opressor patriarcal, não existe essa coisa de mulheres ganhar menos que homens. E qualquer pessoa que sentar comigo, eu provo para essa pessoa. Só que aí... Esse tipo de doutrinação, ela é muito sutil. Ela é ao longo dos anos. E você vai fazer com que o aluno... ela tem uma habilidade de pensar a longo prazo. E ela faz com que o aluno passe a odiar os pais, passe a odiar a fé cristã, passe a odiar homens. E eles vão recebendo esse conteúdo patriarcal, homem opressor, violência contra as mulheres, racista, a sociedade é racista. Bom, se a sociedade é racista, meu pai é racista, minha mãe é racista, são todos racistas, eu tenho que odiar todo mundo. Sequestram os nossos filhos. Aí vem a pior parte, cara. Eles colocam os nossos filhos contra os pais. Aí você tem filhos odiando o pai, odiando a mãe, achando que porque o pai é um empresário, ele é um explorador, ele é um burguês, ele tem que morrer. Ele é a razão de todo o mal do mundo. Vamos lá, eu vou falar minha experiência como uma criança que foi pega nesse ponto. Eu tinha isso mesmo. Com 12 anos, eu decidi não assistir mais TV. Tava fazendo um trabalho, etc. Sobre um cara de um bigodinho aí, enfim. E comecei a estudar. Aí tem um livro lá. E aí comecei a ver que, por exemplo, a primeira transmissão de TV foi ele que fez. E comecei a estudar aqueles pontos. Eu falei assim, cara, não quero ser manipulado. E aí parei de... Até TV Goblin parei. Mas também depois a dona Bonner lá tirou. Sacanagem. Mas enfim. O ponto principal é... A TV, ela não é uma continuação da escola? Não, de forma alguma. Eu vou te falar por que eu acho. Quem estudava, falava os bordões dos personagens, dos caras que comunicavam. Na hora do recreio, tava lá uma criança conversando. Eu lembro de uma época que tinha uma novela que tinha uma menina que chamava Raíssa. Começou todo mundo a fazer aquela zoeira. Raíssa! Tá, beleza. Quer dizer que aquelas crianças que estavam estudando já estavam sendo doutrinadas. De certa forma. Eu posso falar por mim mesmo, que eu afirmo isso. Você está falando no quesito de doutrinação? Doutrinação, é uma continuação. Televisão. Meu Deus do céu. A doutrinação não acontece só na escola.
Porque a escola é onde ela tem mais impactante. Conectada. Ela é mais impactante na escola. Ali que ela acontece com profundidade. Mas o entretenimento hoje no Brasil, especialmente TV aberta, Globo, SBT, ela é uma continuação dessa doutrinação. Até porque os profissionais que trabalham nessas instituições das transmissões da TV hoje são pessoas que foram doutrinadas na escola, se formaram em jornalismo, se formaram em cinema, se formaram em algum teatro, alguma coisa, e vão trabalhar nessas instituições carregando português, toda essa ideologia. Por que erra tanto o português nas matérias? Analfabeto funcional, eles são tudo analfabeto funcional. Se você senta para ler um texto, eles não entendem. Mas eles sabem defender ideologia de gênero, racismo estrutural, letramento racial, todas essas porcarias, né? Mas olha, meus filhos não assistem TV aberta. E não é porque eu não deixo. É porque eu ofereci para eles conteúdos melhores, de qualidade, e eles não perdem tempo vendo TV aberta, sendo que eles têm acesso a conteúdo melhor e de qualidade. Se você oferece para eles algo melhor, você não precisa proibir nada. Gaia, para não tomar muito teu tempo, para não ficar muito longo, vamos fazer uma finalização aqui e falar só um pontinho. Agora, fazendo uma pesquisa com você, nós vamos sentir a força da direita de volta nas eleições municipais. Vamos. O que você acha que vai acontecer nisso, cara? Você é um cara que tá no meio do jogo. Tem muito mais informação que qualquer um de nós. Você acha que vai ter uma surprise, motherfucker? É o seguinte, cara. Embora a direita está ficando cada vez mais forte, mais mobilizada, mais estratégica, inteligente, nós temos algo que, de certa forma, é uma virtude que nos enfraquece. A direita verdadeira, ela não sai comprando votos, ela não se vende, ela não compra presidentes de bairro, ela não compra vereadores, ela vai na bandeira, ela vai na bandeira. Ela vai atrás de apoio, ela vai atrás de votos. Só que o brasileiro médio, ele tá vendendo na voto defesa dele por R$50, cara. Essa é a realidade. Então esse é o problema, né? Enquanto o outro lado, eles compram, eles gastam, eles perseguem, eles fazem o que for preciso, eles fazem até pacto com o diabo, como a própria Dilma disse, para conseguirem chegar no poder. Cara. Então assim, nós somos mais fortes, eu acho que nós vamos crescer. Eu só não acho que a gente vai crescer de forma exponencial como nós gostaríamos e como representa a população brasileira mesmo. Porque quando chega na época de eleição, por exemplo, eu vou ser candidato na minha cidade de Goiânia. Eu não uso fundo eleitoral. Eu teria acesso a R$4 milhões, se eu quisesse. Caramba, eu não vou usar. Porque é um capital é estratégico. Então eu não vou usar dinheiro de fundo eleitoral. Você vai para prefeito lá? Vou para prefeito. O outro lado, eles não só vão usar o fundo eleitoral deles, como eles vão usar Caixa 2, como eles vão comprar jornalistas, como eles vão fazer escarcel. Eles vão fazer a engrenagem e a máquina rodar a favor deles. Então é complicado, porque a gente segue jogar nas quatro linhas. É complicado num jogo onde outro jogador não respeita nem linha, nem nada, nem Mas tempo. Mas então tá, vamos lá. Como eu já vi, regras são para ser burladas ou recompreendidas. Não tem uma forma de a direita adaptar e aprender e se unir empresarialmente, agricultura... Estão fazendo mobilização, doação. Porque, tipo assim, cara, é igual eu falo... Tira o escorpião do bolso. É melhor você gastar um pouco agora do que perder tudo. Vamos lá. Vamos pegar um candidato da direita e ele vai pedir apoio financeiro para pessoas da sua cidade, empresários, né? Você tem um limitador ali do imposto de renda, que acho que é 6% do seu imposto de renda. E a pessoa pode querer ajudar, mas ela muitas vezes deixa de ajudar, sabe por quê? Porque se ela ajuda, ela é perseguida. Uma pessoa que ajuda um candidato da direita numa determinada região, ele pode sofrer perseguição do Ministério Público, ele pode sofrer perseguição do STF. Olha só, cara, o povo está com medo hoje de ajudar a manifestação. Eles têm medo. E ele pode sofrer perseguição até do prefeito que assumir depois e ir para cima dele, que é o que os prefeitos de esquerda e de centro, os fisiológicos prostitutos fazem. Então, assim, existe um medo muito grande hoje de apoiar a direita, porque se você apoia a direita, você vai ter toda uma máquina totalitária indo contra você. Entendi. É tudo mais difícil para nós. Provavelmente mas mesmo vai assim, vir alguém contra mim, então. Tudo mais difícil para nós, mas nós estamos crescendo. É isso que é interessante. É isso que tem que ser visto. É tipo o cristianismo na época de Paulo. É assim, todo o Império Romano perseguindo os cristãos, querendo dizimar, acabar com eles, e eles continuaram crescendo, continuaram proliferando, até que o ponto que o imperador falou assim, quer saber? Eu sou cristão também. É melhor ir a favor do que lutar contra, né? Mas eu acho que esse efeito do El Salvador, ali El Bukele, né? El Bukele. Eu acho que sensacional, cara. Não, eu conversei com um cara que estudou, ele fez faculdade aqui no Rio Grande do Sul e ele mora lá.
Conversei 2 horas por causa que um amigo meu ligou pra ele. E eu perguntei como que ele tava lá. Ele falou que tava andando, antes não podia andar com o celular. O que você fazia? Eu falei, olha, vou no mercado, vou demorar meia hora. E voltava. Se passasse de 1 hora, alguma coisa aconteceu, foi roubado, foi morto. O crime organizado lá tomou conta totalmente. Aí ele falou que hoje lá prospera... ele comprou o iPhone 14 na época que eu falei, faz uns 3 meses. Comprou um iPhone 14 para a filha dele, que pode andar à vontade. Começou a sobrar dinheiro, começou a ter... O povo está investindo, investimento exterior voltou, porque agora tem segurança. Então, e aí ele falou que criou um efeito próspero. Por exemplo, agora, parece que eu vi, não sei se é verdade também, pode ser uma fake, que o Elon Musk tá pensando em investir agora na Argentina. Eu falei assim, o quê? Aí eu falei assim, não, perdemos de andar de Tesla, agora vamos andar de Fusca. Podia estar investindo no Brasil, mas não, galera foi inventar de fazer o L, estamos nessa situação aí, né? Mas fazer o quê? Gente, não vamos encher muito o saco dele, não. Se vocês gostaram, gostou. Se vocês não gostaram, tô nem aí. Vai fazer diferença nenhuma mesmo. Tá, sim. Ele tá doido pra vocês gostarem. Se gostou, compartilha, curta aqui, manda pros seus grupos. Vamos ajudar a crescer, porque é um empreendimento bom. O cara é gente boa, tá trazendo pessoas boas para falar aqui. Então a gente tem que ajudar essas iniciativas. É assim que a gente vai reconquistar a cultura do nosso país. Então, compartilhe.